Imagina que você tem um encontro com você lá no futuro, o que que você gostaria de perguntar ou de falar Ou para de ela? falar. Olha, eu acho que mais do que perguntar, porque, né, eu não se você falasse assim: "Ah, você voltaria no tempo?", não, eu não voltaria. Eu não mudaria uma vírgula do que eu vivi, porque foi exatamente o que eu vivi, da forma como eu vivi, que me trouxe até aqui. Eu acho que eu olharia para ela com muito amor, muito muita compaixão, olharia no fundo dos olhos dela e falaria assim: "Olha, minha linda, confia, vai dar certo. Existe alguém que tem um plano para você que é muito maior que o seu, é muito melhor que o seu. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou na mente e no coração do homem aquilo que você ainda vai viver. Independente do que passou, tenha certeza que foi bom, que a jornada foi maravilhosa e que ainda vai ser, né? O que Deus tem para fazer. Eu falo, amiga, que eu não crio meus filhos hoje para felicidade, eu crio para a eternidade. Então eu acho que eu daria esse conselho, sabe? Segue nesse caminho, segue nessa linha, porque a recompensa disso é a eternidade com Cristo, com certeza. Uau, É. muito bom, muito bom. E conta para nós agora um pouco, como começou o movimento do Amigos Amigos Unidos, Unidos na Fé. da Amigas Unidas da Fé? Olha, o ano era 2019, quando a minha mãe faleceu. E aí naquela dor, né, de era minha melhor amiga, era minha companheira, eu comecei a questionar muito o Senhor. "Meu Deus, por que tu levou a minha mãe?", né, e aquela a morte é algo que não se explica, e vai continuar sem explicação, porém é uma das únicas certezas que a gente tem na vida. E aí eu fui questionar a Deus, eu fui falar assim: "Cara, que dor é essa? Falam tanto que você existe, né", e eu fui muito sincera, Bárbara, eu acho que isso, eu ia pra minha intimidade com Deus e eu não sabia ainda o que era secreto, eu não sabia o que era colocar o joelho no chão, eu não aprendi a orar de joelhos. De Eu intimidade, orava né? não, eu orava na hora da missa, sabe, naquela hora da comunhão, mas eu nunca me coloquei nesse lugar de submissão, de assim, vulnerabilidade diante de Deus. E naquele momento, naquela fase da minha vida, isso aconteceu. Eu ia para o chão e eu falava: "Deus, que Deus é esse? Por que essa dor? Onde é que a minha mãe tá?". Eu falava: "Se você existe mesmo, se revela para mim, se apresenta, porque aumenta a minha fé, me dá a certeza de que realmente existe uma vida contigo". Eu pedi muito isso. Senhor, aumenta a minha fé e me dá a certeza da vida eterna. E nisso, eu comecei a tentar ler a Bíblia. Eu comecei a ler numa Bíblia que eu não entendia nada, parecia grego para mim, era uma Bíblia de Maria que eu tinha desde a minha primeira comunhão. E até que uma amiga muito querida, que eu amo, honro muito, Camila Vieira, me apresentou a Bíblia da Joyce Meyer, uma Bíblia comentada. Um E estudo, eu né? comecei a estudar nessa Bíblia. E foi um dia, no meu escritório, sentada, lendo a Bíblia, ouvindo uma música da Gabriela Rocha, aquela música Diz, que fala sobre identidade. Amiga, eu tive uma visitação do Espírito Santo tão forte que só quem já passou por isso consegue entender, né? Tem coisas que são espirituais, eu não sei se você que está ouvindo isso entende o que eu estou falando, porque tem coisas que são do Espírito que é quem entende do Espírito que vai entender. Mas se você não entende e talvez questione, mas como assim? Eu quero te dizer que existe uma presença, um alguém que se revela para nós quando é buscado, quando a gente coloca o nosso coração quebrantado e contrido na presença dele e realmente chama de verdade para ter um relacionamento, porque foi isso que eu fiz. Falei: "Jesus, vem, eu preciso. Espírito Santo, eu preciso entender essa dor, eu preciso". E de repente foi como se, assim, sabe o véu que a gente lê na Uhum, Bíblia, que o véu se rasgou quando Jesus morreu? Eu sim. vivi esse acesso naquele momento sozinha no meu escritório. Às vezes, amigo ou amiga, você está esperando um momento sobrenatural, está num lugar de um mover sobrenatural, ou esperando um profeta, alguém de Deus vir e te entregar uma palavra, mas talvez o Senhor ele queira você no seu secreto. Ele queira se revelar para você no escondido, sozinho. Mas para isso você precisa buscar. Nosso Deus, ele é um Deus incrível. Ele é educado, ele não é invasivo. Apocalipse diz: "Eis que estou à porta e bato. Se ouvires e abrires, eu entrarei e cearei contigo". Mas ouvir uma voz que você nunca ouviu, você ouve e reconhece a voz de quem você se relaciona, de quem você tem intimidade. Então busque ao Senhor, busque essa intimidade, porque assim, o maior encontro da minha vida veio no meu secreto sozinha. E foi lindo, foi lindo. E com essa revelação, eu comecei Bárbara, parecia que cada louvor falava comigo,
Qualquer coisa que eu via era como se eu sentisse o Espírito Santo falando Resposta comigo. divina. E aí eu comecei a ser confrontada para tipo, compartilhar isso com outras pessoas. Até que em dezembro, o Senhor falou assim: você vai abrir um grupo de oração. Você vai ler a Bíblia com outras mulheres. Mas isso veio com algumas amigas que estavam passando dificuldade no casamento. E eu falei, amiga, vamos orar, vamos jejuar e tal. Eu tava naquele primeiro amor, sabe? Aquele fogo. E aí elas, vamos, num mês, elas vinham assim, Karina, que Deus é esse? Eu nunca tive um casamento desse. Meu marido tá trazendo café na cama pra mim. Meu marido isso, meu marido aquilo. Que Deus é esse? Eu falei, gente, a gente precisa blindar nosso casamento em oração. Chama outra amiga, vamos fazer um grupo de oração, vamos começar. Nós começamos numa segunda-feira de janeiro de 2020. Éramos 7. E essas 7 foram chamando mais 7, foram chamando mais 7. O que, que aconteceu em abril de 2020? A pandemia chegou no Brasil. Olha o que o Senhor já estava fazendo comigo. E aí a gente se encontrava quase todos os dias no Zoom. Olha, fico arrepiada de me lembrar. E a gente fez corrente de oração para as pessoas na UTI. Foi assim um mover lindo. E ali nós começamos com 7, número 7, olha só! Acabei de... Lembrei do André Vitor. Olha, é verdade, Dedé é o número dele. E aí nós começamos com 7, isso foi crescendo. E hoje, o Amigas Unidas na Fé é um movimento com mais de 1.300 mulheres. Lindo. E é uma comunidade, eu falo, não é um movimento, é uma comunidade, porque nós realmente acessamos esse lugar de amigas, nós oramos juntas, jejuamos juntas, e nós nos reunimos desde janeiro, todas as segundas-feiras, 18h30 da noite do Brasil. É lindo o que a gente tem vivido e o que o Senhor tem feito na minha vida. Uma sementinha, amiga, que eu plantei lá em 2020, despretensiosamente, só em obediência, não esperando nada em troca, só dando o meu melhor para Ele. Uma forma de retribuir aquilo que ele estava fazendo na minha vida. E hoje, olha onde eu tô. Global Talks.